Após a vitória de ontem, Leonardo Jardim rasga elogios ao time do Flamengo. Com justiça, né, galera? Arrascaeta se torna o maior estrangeiro com jogos vestindo a camisa do Mengão. Bruno Henrique fala sobre a estratégia do treinador que deu certo. O chororô de Abel Ferreira, técnico do Porquinho Ladrão, repercute entre a torcida do nosso Flamengo. E por fim, Everton Araújo pode ser mais um desfalque do meio-campo do Flamengo. Nossa, a coisa está complicada nesse setor, não? Tenso. Fala, galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Após a vitória de ontem, o nosso Bolt BH27, que aos 35 anos rende saúde quando fala em altitude, comentou sobre os conselhos dados por Leonardo Jardim e a experiência, o que acrescenta num jogo tão complicado como foi o de ontem. Ele disse o seguinte: com certeza o Mister falou com a gente ontem no preparatório para o jogo, que seria muito complicado, principalmente com o lance de bolas longas, que não era para a gente entrar muito no jogo deles, porque isso era o que eles queriam, realmente, né? Um jogo de vai e volta e a gente, estando posicionado, sairia nos contra-ataques, a gente tiraria vantagem. E foi exatamente assim que a gente enxergou o jogo, não é verdade? Uma outra pergunta que foi feita a Bruno Henrique é sobre os dois maiores conquistadores de títulos da história do Flamengo, ele e Arrascaeta, sobre a importância dos dois no elenco. E ele respondeu para mim com a frase perfeita: o grupo foi vencedor, afinal de contas, ninguém consegue fazer nada sozinho, não é verdade? Então, a gente só tem a parabenizar toda a logística e também o time dentro de campo que ontem realmente representou e muito bem. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo começou com vitória na Libertadores. Mesmo jogando na altitude, o Mengão venceu por 2-0 fora de casa, com gols de Bruno Henrique e também Arrascaeta. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim destacou a atuação da equipe e elogiou o comportamento do elenco em condições difíceis. Ele disse: em termos gerais, fomos a equipe mais ofensiva, a que criou mais situações de gols. Jogar na altitude não é fácil, mesmo o Flamengo pela dimensão que tem. Tive um relatório que só tinha 5 vitórias em 18 jogos na altitude. Por isso, gostaria de destacar o empenho, a atitude e o profissionalismo que tiveram no jogo. Quando jogamos na altitude, eu disse aos nossos jogadores que não podemos jogar como a equipe da casa. Vem muito em função do que o Bruno Henrique falou, né? Eles são habituados a bolas nas costas, dividir um pouco o jogo. Temos que ter o nosso padrão, nossa ideia de jogo coletivo, recuperar a bola no chão e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias. Bom, ele também falou sobre o De La Cruz. Eu falo por mim, galera, ele foi uma surpresa ontem, né, na altitude. Gostei muito da atuação do De La Cruz. E o Jardim disse o seguinte: hoje foi um dia que podemos dizer que o Nico fez um bom jogo, mas também o BH, o Everton fez um excelente jogo. Posso enumerar mais alguns, porque acho que a equipe esteve compacta e evoluiu. Assim tem que ser. O De La Cruz é um segundo volante, um meia, um jogador inteligente. Sabe os contextos do jogo. É um jogador internacional e com certeza vai nos ajudar sempre que for pedido. Realmente o De La Cruz ontem entrou, ajudou a equipe no que ele pôde, né? E depois foi lá descansar. Mais uma vez reforço, gostei muito da atuação dele. São dois, foi perfeito. E um outro detalhe, olha a diferença quando o cara tem uma visão de treinador. Ele estudou o histórico do Flamengo
e também o adversário. Isso fez diferença, sem dúvida nenhuma, na partida. Com certeza. Bom, o técnico também comemorou a vitória em sua estreia na Libertadores, mas reforçou que o time precisa manter a atenção, principalmente em jogos com muitas bolas diretas e mudanças rápidas de cenário. Isso é um ponto que o Flamengo precisa ficar atento também. Agora, galera, o Mengão volta a campo pela Libertadores na quinta-feira que vem, dia 16, no Maracanã, contra o Independiente Medellín. Antes disso, temos o Fluminense pela frente no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Seguindo com as notícias, ontem o Palmeiras também se estreou na Libertadores, enfrentando o Junior Barranquilla lá na Colômbia, empatou de 1-1 e o Abel Ferreira, para variar, protagonizou uma declaração que viralizou entre a torcida do Flamengo. Com relação ao primeiro gol do Junior, que foi de pênalti, ele disse que o Maurício sim fez o pênalti e parabenizou a arbitragem e o VAR por entender o pênalti como existente, mesmo dizendo que o Maurício foi sem querer na jogada, e sem querer também é pênalti, todo mundo sabe disso, né? Eles mandaram muito bem e espera que em 2026 a arbitragem seja como foi essa do jogo entre Palmeiras e Junior, porque foi tudo perfeito. Isso veio exatamente de encontro à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, numa entrada do Eric Pulgar em Bruno Fux, que até hoje ele não consegue engolir, porque, na visão dele, Eric Pulgar era para ter sido expulso. Claro, a torcida do Flamengo, vendo uma entrevista dessa, foi todo mundo para as redes sociais chamar o técnico do Porquinho Ladrão de chorão. E assim é sempre. E reclamam também, né? Meu Deus do céu. Dá para crer? Ah, não, Abel. Eu acho que ele não consegue dormir. Não consegue. Bom, galera, seguindo com as notícias, a Arrascaeta segue fazendo história com a camisa do Flamengo. O uruguaio marcou um dos gols da vitória do Mengão de ontem e se tornou o estrangeiro com mais jogos pelo clube, chegando a 370 partidas e superando o paraguaio Modesto Bria. Desde que chegou ao Flamengo lá em 2019, o Arrascaeta já soma 102 gols e 110 assistências com a camisa do Mengão. Após a partida ontem, o camisa 10 comemorou o resultado e destacou a importância de começar a competição com vitória. Ele disse: "Estamos muito felizes pela vitória, principalmente pelo trabalho que fizemos essa semana. Sabíamos das dificuldades, especialmente da altitude. Não conhecíamos tanto o nosso rival, mas vimos vídeos. Estrear sempre é difícil nessa competição, mas mostramos que estamos preparados para começar fortes e queremos tentar fazer o máximo possível de pontos. Na frente, queremos definir as séries de mata-mata em casa, então são importantes esses jogos para somar 3 pontos. Que fique bem claro isso na cabeça de todos eles então, né? Claro. Vamos somando pontinho a pontinho para a gente decidir tudo em casa. Bom, o Arrascaeta também é, ao lado do Bruno Henrique, o jogador mais vencedor da história do Flamengo, com 17 títulos. Além disso, ele é o estrangeiro com mais gols pelo clube e lidera o número de assistências no Brasileirão desde que a estatística começou a ser contabilizada pela CBF. E ele já começou, a Libertadores deixando a marca dele. Quem sabe esse não é o início aí da recuperação do nosso camisa 10 na temporada. A torcida é grande para isso e parabéns ao Arrasca pela persistência no segundo gol do Flamengo, porque ele tentou 2 vezes e, cara, que bola difícil de entrar. E como ele estava com vontade, se fosse preciso, tentaria 3, 4, 5 e por aí vai. Só não vire jogador de segundo tempo, pelo amor. E continuando com as notícias, hoje vai ser julgado o Everton Araújo, aquele lance contra o Corinthians que ele acabou sendo expulso com um cartão vermelho direto. A gente tá com o setor de meio campo, galera, já meio complicado, né? Afinal de contas, é jogador machucado pra tudo quanto é lado e expulso também, né? Pois é o caso, por exemplo, do Eric Pulgar, motivo de suspensão e contusão. É o caso do Jorginho, que tá com contusão, Saul, que tá em recuperação. Isso só aumenta as nossas dificuldades. O Everton Araújo, ele foi enquadrado no artigo 254 do CBJD. E isso, galera, pode dar a ele
uma suspensão de 1 a 6 jogos. Foi considerada jogada violenta sem prejuízo aos outros. Se foi sem prejuízo, eu acho que não precisa pegar tantos jogos, né, com o uso de força excessiva. Vamos aguardar e ver o que o STJD vai definir com relação a isso e a defesa do nosso rubro-negro como vai trabalhar. A gente não pode ficar sem meio campo. E o Everton ontem fez um partidaço. Partidaço mesmo, né? Que pena. Tomara que dê tudo certo aí. Sim. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.